Meus queridos, Evangelho de Mateus, capítulo 4, capítulo 3, é porque Lucas quer 4, eu estava trabalhando com os correlatos. E nós vamos falar sobre um profeta que já foi, inclusive, todos os meus papeizinhos vão cair, não se preocupem, tá? Está bem inclinadinho aqui. Que já foi, inclusive, introduzido aqui pela nossa irmã Gabi. Então, não estou ministrando sozinha hoje, né? Ela, pode pôr aí, querido, que vão cair milhões. Ela introduziu falando aqui de um homem que é muito importante na história do Evangelho, João Batista. E eu fiquei pensando, irmãos, houve um sorteio, né, para que os irmãos estivessem ministrando a palavra, e eu fiquei pensando o que poderia falar no começo sobre esse tema tão grave, gravíssimo, que demonstra tanta responsabilidade para nós como servos do Senhor, que é até que nada mais importe, até que nada mais importe. E é esse mesmo tema que eu vou deixar como título aqui da nossa fala, da nossa reflexão na palavra. E o Evangelho de Mateus 3 diz o seguinte, mesmo sentados, mas com o coração reverente, você pode acompanhar a leitura, e eu já quero pedir a todos que mantenham a Bíblia aberta, se desligue do seu celular. Eu não poderia estar aqui, eu tenho muitas preocupações de trabalho para esse mês, mas eu já gostaria de profetizar para você o seguinte, enquanto você está trabalhando para o Senhor, Ele vai trabalhar por você, amém? Confie nisso. Então, se desligue esses momentos pertinhos de Jesus, não de mim, não do pastor Sandro, não da equipe do Desperta, mas esses momentos pertinhos de Jesus, obrigada, filhos, são valiosos demais para a gente desprezar dando curtidas. Mas aí diz a palavra, e vamos lá que o tempo passa tão rapidinho, pode deixar por hora. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era o quê, meus irmãos? Gafanhoto e mel silvestre. Irmã Sônia, prepara aí para a gente ir para a prática, né? Gafanhoto e mel silvestre. Vamos continuar. Qual foi o verso? Isso. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Ele não chamava ninguém, as pessoas vinham até ele, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo, confiados na religiosidade, um parêntese, Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele o batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpa sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Apenas mais 3 versos. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão, meu Deus, meus irmãos, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém que façamos para se cumprir toda a justiça. E João concordou.
Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Vamos agradecer pela porção lida. Senhor, nós te louvamos pela porção lida da tua palavra. Te louvamos porque o Senhor foi tão misericordioso, deixando o registro escrito da história da salvação para nós. E nós podemos dele nos alimentar, meditar, nos inspirar, Senhor, e sermos consolados e exortados por ti. Fala conosco, que como foi cantado aqui, os nossos corações estejam diminuídos, para que a tua palavra possa fluir e mudar as nossas práticas de vida. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, como eu estava falando, esse tema tem implicações tão profundas para a nossa vida. E ele vai perpassar, quando a gente pensa em até que nada mais importe, vai perpassar sobre o conceito que nós temos de Cristo. É por causa de Cristo que nós estamos aqui. A Bíblia toda conta a história do Deus que se fez homem. Não haveria sentido algum nós vivermos, existirmos e nos movermos se Cristo não for glorificado como o centro de todas as coisas. E a gente pensa também, quando refletimos nesse tema, sobre que posição esse Cristo que nós tanto cantamos, pulamos, exaltamos e proclamamos, ele tem ocupado na nossa vida. E aí eu começo com um questionamento nessa manhã. Qual é o nível de importância que Jesus tem na sua vida? Qual é o nível de importância que o Senhor ocupa no seu coração? E aí, como eu lido com as questões da linguagem, eu queria chamar a sua atenção para a palavra importância. A palavra importância é um derivado de uma palavra latina que significa, transliterada, é importare. E ela é formada de duas outras palavras, o prefixo in, que significa dentro, e portare, que é literalmente portar, carregar. Então, todas as palavras que derivam da palavra importância significa aquilo que você porta, que você leva dentro de si. Os irmãos estão percebendo? Nada que você leva fora, que você apalpa está fora de você, é importante. Tudo o que é importante é carregado dentro de você. E quando a gente diz até que nada mais importe, a gente pensa o seguinte: nenhuma outra coisa que eu consigo carregar dentro de mim vai ser mais importante que a presença, a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Ele é tudo, meus irmãos, ele é incomparável. E dentro disso, a gente fica pensando um pouquinho nas práticas cristãs da modernidade, ainda que em nível de introdução, para a gente entrar no texto. E a gente vê que nós vivemos uma geração do espetáculo. Eu vivo isso, você vivencia isso, você vê essas coisas. É uma geração de cristãos ou de cultos, como foi falado pelo pastor Sandro, em que as pessoas precisam se apresentar. E esse tema escolhido, que o Senhor colocou no coração da liderança, veio para nos sacudir e nos fazer refletir sobre alta performance espiritual versus paixão e devoção. Porque uma coisa é você ter uma alta performance espiritual. Você pregar muito bem, você cantar muito bem, você apresentar uma pantomima muito bem. Priscila, 18 anos, me castiga, mas tudo bem, não sei porquê. Você louvar muito bem, alta performance espiritual. Outra coisa é seu nível de devoção e de amor a Cristo. Até onde vai? Em que limite está o teu tanque? Onde é que a palavra Cristo está no teu tanquezinho de energia, amor e devoção? E sobre isso, então, a gente precisa pensar no que C.S. Lewis disse certa vez. Se o cristianismo é falso, não há nenhuma importância. Estão inventando muitos cristianismos aí. Se é verdadeiro, ele tem infinita importância.
O que o cristianismo não pode ser é de moderada importância. É a gente levar o evangelho e a gente levar esse Cristo que a gente diz que nada mais importa que não ele, de forma moderada, morna. E tenho certeza que todos vocês podem trazer à memória aplicações disso, em especial o Apocalipse, a igreja de Laodiceia. O Senhor estava posto a vomitá-la, porque não há meio termos com o evangelho. Ou você é, ou você não é. Ou Cristo ocupa a primazia do teu coração e de todas as tuas práticas de vida, de adoração, ou não. E a palavra de Deus está repleta de homens e mulheres como eu e você, pessoas como nós, mas que vivenciaram nitidamente esse tema que está sendo dado aqui. Nada mais importa senão Cristo. Eu estou com vontade de citar muitos, mas nós temos um tempo. Então, eu gostaria já de caminhar aqui para o texto, trazendo a atenção de vocês para João Batista. João Batista é um homem deste, um profeta deste, que entregou a sua vida totalmente para ser consumida pelo reino de Deus, desde o ventre, desde o dia que ele foi profetizado. E é interessante a gente perceber que João Batista é uma divisória, meus queridos, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Houve um período em que Deus silenciou, o mundo estava sendo preparado para a chegada do Messias, a voz profética não existia mais. Na sua Bíblia isso é representado por essa folhinha que alguns têm que está em branco. Mas chegada a plenitude dos tempos, diz a palavra, Deus resolveu enviar o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Mas para que isso acontecesse, uma voz profética precisaria romper a incredulidade pagã do Império Romano, precisaria romper a religiosidade falsa dos judeus, o povo que Deus tinha escolhido, de onde seu filho vinha. E nesse contexto nós chegamos aqui em João Batista. João Batista é aquele ser misterioso. Já viu que todo profeta é assim, meio misterioso? Ele anda entre um limiar, entre o que é eterno, as coisas espirituais. Nós também andamos. Mas os profetas que nós vimos, que têm esse nível de andar entre um pezinho, entre aquilo que é espiritual, misterioso, que é fora do contexto do natural, e o outro pé na realidade, representando a voz de Deus para o povo. João Batista era essa pessoa especial, essa pessoa envolta na espiritualidade, fruto de um milagre. Todos conhecemos a história, depois você pode ler, especialmente o capítulo 1 e 2 de Lucas. Consagrado de linhagem, a mãe de João Batista era da família de Arão, o pai de João Batista também era sacerdote zeloso, que entrava no templo ali para oferecer, participava da escala, dos turnos, e a Bíblia diz que ambos eram pessoas tementes a Deus, mas eles não podiam ter filhos. A Bíblia fala em Lucas capítulo 1, versos 5 e 6, Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias, Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão, vejam que era uma família consagrada, ambos eram justos diante de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Deus escolheu esse casal para trazer João Batista ao mundo. E a palavra diz em Lucas capítulo 1, verso 66, diante de todo aquele mistério, em que João Batista nasce de uma mulher idosa, uma mulher estéril. Deus gosta dos improváveis, irmãos, não adianta. Deus não trabalha conforme a nossa lógica, Ele gosta dos improváveis. E é tão lindo a gente perceber como nas coisas ordinárias o Senhor faz as extraordinárias. Zacarias, pai de João, estava achando que ia viver mais um dia normal no templo e cumprir o seu turno. E ali aparece um anjo, e João é profetizado, e aquela mulher já de idade, de dias, que já não tinha filhos, engravida, e esse menino vem à terra nesse envolto de mistério. E a própria mãe olhava para aquele menino e dizia, o que vai ser desse menino? Pois, diz a palavra, a mão do Senhor estava com ele. Eu estou vendo muitas mães aqui,
Sabe, irmãs, eu acho que a gente tem perdido o encanto de consagrar mais os nossos filhos a Deus e de dizer, como disse Isabel e os seus pais, seu pai, o que vai ser esse menino? Que coisas espirituais Deus tem para esse meu filho viver? Eu vou abrir um parêntese aqui para tratar disso. Porque às vezes a gente diz, eu quero que o meu filho seja médico, eu quero que o meu filho seja advogado, eu quero que o meu filho toque muito bem, que ele tenha uma voz perfeita, mas e espiritualmente falando? Nós temos orado por isso, temos feito como esse casal. O fato é, vamos para frente, após um intervalo de 30 anos aí, que João cresceu, que houve aquele encontro, eu quero puxar rapidamente um contexto histórico, por conta do nosso tempo, entre Maria e Isabel, e que eles cresceram ali, separados, a Bíblia silencia, não diz mais se Jesus viu João, o que é que estava acontecendo, nem sobre a infância de Cristo, nem sobre a infância de João, mas 30 anos se passaram. E agora eu quero que você volte seu olhar para esse capítulo 3 do Evangelho de João. O silêncio então é rompido. João aparece e ele aparece como a voz daquele que clama onde? No deserto. Voz do que clama no deserto. João não estava nos lugares populares. João não estava na praça central de Jerusalém, nem no templo, no dia das festas especiais. Era uma voz que estava clamando no deserto da região, da Judeia. E a Bíblia fala, irmãos, no verso 1, e eu quero que você observe naqueles dias. É uma expressão muito forte. Nada em literatura é dado de graça. Se alguém que escreve usou alguma expressão para iniciar uma oração, se algum poeta usou, deixou de usar uma exclamação, a menos que ele esteja muito cansado, há intencionalidade em tudo que está escrito de forma literária. E aqui o autor de Mateus, ele coloca naqueles dias que João é levantado como profeta, consagrado desde o ventre da mãe, do pai, como nós vimos. Eram dias terríveis que, se você quiser passar os olhinhos em Lucas, no capítulo 3, ou depois você vê com calma, você vai ver que homens nefastos e impiedosos estavam no poder. Tibério era o César, uma desgraça, aqueles Césares todos, né? Pôncio Pilatos era o governador da Palestina. No templo, Caifás e Anás, 2 sumos sacerdotes. No templo. Onde está isso na lei? Onde está isso na palavra? Havia uma desordem do ponto de vista político, porque eram homens carnais, idólatras. O próprio César, que agora oprimia, dominava, não só os judeus, mas os povos sob o seu poder, se autoproclamava Deus. Herodes, vocês já sabem, o próprio João Batista foi erguido como voz profética contra ele, não vai dar tempo a gente entrar nesses detalhes. E o templo estava sendo liderado por 2 homens, o sogro e o genro. O sogro era o que deveria estar de fato, mas o genro foi empurrado naquele contexto. Por quê? Questões políticas, arranjadinhos políticos com os romanos. Deus levanta esse homem corajosamente, meus irmãos, revestido na simplicidade, mas cheio do poder, para ser boca profética de Deus em tempos de corrupção, de desordem moral e de desordem política. E aí eu pergunto, nós já pensamos na responsabilidade de João em relação a isso? Que grande responsabilidade, que grande missão. Quem poderia dar conta disso e mais, conforme vamos aqui passear, dar conta de preparar o caminho, ter a honra, mas a grande responsabilidade de preparar o caminho do Senhor, se não um homem que estivesse em total comunhão com o Deus Todo-Poderoso, até que nada mais importasse.
E eu queria agora tirar aqui desse texto ou ver algumas posturas de alguém de uma pessoa em que a gente vê Jesus Cristo sendo o importare, aquilo que se carrega dentro, aquilo que nada mais importa se não cumprir a missão dele, a partir do testemunho de João. Sabe, irmãos, e meditando aqui nesses versos, eu percebi uma primeira qualidade. João Batista tinha um senso de identidade e propósito muito fortalecido. Eu até falei que eu ando com abuso de algumas palavrinhas da moda da internet, né? Narrativa, logo narrativa. Narrativa, processo, né? E identidade, mas eu não tenho como fugir, porque a identidade está na palavra, a gente tem mesmo essa identidade com Cristo. João tinha senso de identidade e propósito. Pessoas que querem levar Cristo até as últimas, como fez Paulo, como fez Moisés, não me tire daqui se o Senhor não for comigo. Como fez Paulo, eu era tudo, eu tinha títulos, eu tinha tantas coisas, mas eu julguei tudo bobagem pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Como fez tantos outros exemplos que a Bíblia traz para nós. Precisa ter esse senso de identidade e de propósito. Quem é você? Diz aí João. No capítulo 1, eu vou citar uns correlatos, os irmãos fiquem à vontade, podem conferir depois. No capítulo 1 de João, falando da história dele, as pessoas iam a ele e perguntaram aos religiosos: quem é você? Dê-nos uma resposta. Que diz você acerca de si próprio? Ah, meus irmãos, talvez se nós fizéssemos essas perguntas nos dias de hoje, algumas lideranças gospel, né? Ah, eu tenho PhD em Harvard, na escola teológica, né? Ah, eu li a Bíblia, os mais simples, porque orgulho não é coisa só de rico não, viu, irmão? Orgulho não é coisa só de gente intelectualmente privilegiada, não. Né? Você está lá falando alguma coisa, a pessoa entra no meio e diz: eu já li a Bíblia 5 vezes seguidas, e você, né? Orgulho, né? Aí você, quem perguntou, né? Não vai ser grosseiro assim, mas nessa hora, João não pestanejou. Porque quem tem a Cristo se conhece, sabe o seu lugar. João disse, com as palavras do profeta Isaías, está em João e está em Mateus: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou esse, eu me conheço, eu sei o meu lugar. Eu sou a voz do que clama no deserto e eu sei a profecia, porque meus pais me ensinaram. Eu sou fruto de uma experiência viva com o Deus que usou Isaías muitos anos atrás. E disse acerca de mim: vai chegar um menino que é a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Vai tirando o pecado do meio, vai aplanando, vai mostrando, vai gritando: olha, vem um atrás de mim que é poderoso, se arrependam, se preparem, ele está chegando, ele está vindo. João o Batista, meus irmãos, tinha uma consciência muito firmada em Deus e nos profetas. Ele sabia quem ele era, ele sabia o seu lugar na história da redenção da humanidade. O que acontece hoje com muitos de nós é que nós estamos na igreja, estamos louvando, estamos na onda, mas não nos apercebemos de quem nós somos em Cristo. A palavra diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Para quê? Para se amostrar? Não. Para proclamar, para preparar caminhos. Jesus foi um profeta que viveu para ser, foi um profeta que viveu para servir a Cristo. E nada mais importava a não ser cumprir o seu chamado. E aí eu quero que você observe comigo que ele era um homem de hábitos estranhos. Cadê as meninas adolescentes? Que tal um namoradinho nesse tipo aqui, amigas? Ó, ele surgiu pregando no deserto da Judeia. Capítulo 3, verso 1. Não tinha cinema, não tinha McDonald's, não tinha. Ele usava roupas estranhas. Vestia-se de peles de camelo e um cinto, estilo Cona de couro, né?
E aí, meninas, eu fico imaginando, né? Ele tinha um hábito alimentar estranho, ele não estava preocupado com as coisas desse mundo. O hábito dele era gafanhotos e mel silvestre, certo, pura proteína. Se eu fizesse isso, já estava o quê? Uns 20 quilos mais magra, né? João era esse homem diferente, estranho. Não significa também que a gente vai ser igual, viu? Desencane. Há propósitos específicos para cada um em tempos específicos. Charles Spurgeon diz que as vestes de João, nesse sentido, indicavam a simplicidade dele, a austeridade, ele era austero. A sua autonegação, eu não tenho tempo a perder com a última moda do momento. Eu preciso fazer aquilo para o qual eu fui chamado. Sua comida, o produto do deserto onde ele morava, mostrou que ele não estava muito preocupado com luxos. Muito parecido com o que a gente vive hoje, quando ao chamarmos um cantor evangélico para vir às nossas igrejas, precisamos perguntar, quanto você quer? Precisamos nos preocupar numa melhor suíte pousada para que ele fique. Guardadas as devidas proporções, cada coisa no seu lugar. Ele era um profeta autêntico, cheio do Espírito Santo, irmãos. Multidões afluíam dos centros urbanos para ouvi-lo onde? No deserto. Deixa eu dizer uma coisa para todos nós que estamos aqui. Não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. Não é o lugar que faz o crente, é o crente que faz o lugar. Onde você estiver, pelo seu testemunho, pela sua vida normal, cotidiana, pessoas serão atraídas a você para ouvirem o testemunho daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. É importante sabermos quem nós somos em Cristo. Se Ele e o seu reino é mais importante para nós como cantamos tanto. E a gente vive num tempo tão perigoso, nesse tempo da modernidade, irmãos, que a palavra-chave não é mais ideologias, é desconstrução. Você já parou para pensar no perigo disso? Desconstruir é você pegar um brinquedo Lego, para a gente usar aqui uma ilustração, colocar as peças aqui e dizer cada um constrói do jeito que quiser o seu Lego, o seu brinquedo. Isso é desconstrução. Essa é a palavra da moda. Nesse sentido, viu, principalmente, queridos adolescentes e jovens que estão aqui, você pode ser o que você quiser. Você pode fazer o que dá na teia. Você pode fazer o que os teus afetos, os teus sentidos te levarem a fazer. E sobre isso, irmãos, nós precisamos ter cuidado para termos, como João Batista e os servos da Bíblia, uma vida, uma identidade, um propósito bem firmado naquilo que Cristo tem para mim e para você. Amém? Até que nada mais importe, só seremos capazes se tivermos a ideia de quem nós somos. Preste atenção, nós somos, essa frase que já virou lugar comum, aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Você é, eu e você, aquilo que a Bíblia diz que você é, que eu sou. E fomos criados, como diz aí os vários credos, né? Para o louvor da glória dele. E ponto final. Não deixe que o inimigo semeie outras ideias na sua mente. Como João Batista, tenha um senso de identidade e propósito muito firmado no Senhor. Mas eu vejo uma outra qualidade aqui em João. Que sede. Estou bem à vontade, viu? Por isso eu vou abrir essa garrafa aqui e vou dar um gole de água. Outra característica que a gente vê aqui em João, um senso de missão. Veja, meus queridos, no capítulo que nós lemos, do verso 5 ao verso 10, você vai ver que depois que João diz quem ele é, ele passa, então, a pregar. No verso de número 7, né, ele viu que muitos fariseus e saduceus vinham até onde ele estava. Mateus 3, 7.
E aí ele começa a pregar a palavra e a mostrar qual era, então, a missão dele. Ele começa a falar com muita autoridade, com muita propriedade, sabendo que ele era aquele que vinha para preparar o caminho para o Senhor e fazer veredas limpas, planas para ele. João Batista, irmãos, não prega uma mensagem antropocêntrica para atrair as multidões. Ele prega aquilo que já está dado: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. O que é o reino dos céus? É um lugar para onde a gente vai, não só. O reino de Deus é um estado de alma, um estado de espírito. Tem uma coisa interessante na cultura que diz que antes de os reis chegarem nas províncias distantes do império, eles enviavam seus engenheiros para aplanar ali as planícies, para ir organizando, arrumando tudo para que o rei passasse num caminho aplanado. Montes e vales precisavam virar planície, caminhos tortos e fora do lugar precisavam ser endireitados. E o que João vinha, sua missão era pregar arrependimento, era pregar mudança de vida. Ele não tinha vergonha, não tinha medo de anunciar a palavra aos religiosos, o verso 7 que eu acabei de ler, porque ele estava falando para os saduceus e para os fariseus. Nós temos aí umas seitas no judaísmo, conforme os irmãos sabem, mas esses dois era pedra no sapato dos crentes fiéis daquela época e no de João. Os fariseus, eu quero só lembrar os irmãos, representavam uma superstição hipócrita. Criavam regras sobre regras, preceitos sobre preceitos, eram os altos justiceiros. Os saduceus, por seu lado, pregavam uma descrença carnal. Não, tudo pode, não é bem assim. A lei tem brecha aqui nesse sentido. Os fariseus eram conservadores na teologia, mas eram complacentes na ética. Tanto que Jesus disse: estão vendo os fariseus? Escutem o que eles pregam, mas não façam o que eles fazem. Havia um abismo muito grande, irmãos, entre o que os fariseus pregavam e viviam. E João veio contrariar essa falsa religiosidade. Já os saduceus era a nata gospel. Eram os aristocratas, liberais quanto à doutrina, tudo pode, amantes do poder, do dinheiro. E o que é que Deus fala pela boca de João para esses falsos religiosos? Venham aqui, meus coleguinhas, foi isso? Olhe no verso 7, raça de víboras. Eu estou imaginando na época da política, que chove político nas nossas igrejas, né? Eita, Jesus. Significa que você vai falar igual, mas se Deus mandar... Sabe o que acontecia naquela época? João estava no deserto. Alguns estudiosos dizem que ele era habituado a ver ninhadas de cobras pelas tocas das fendas das pedras. Toda cobra é traiçoeira. E todo falso é hipócrita. E todo hipócrita não tem coragem. Na hora do pega para capar, ele se esconde. E aí, quando o fogo era ateado, acendido, essas víboras, essas cobras, elas corriam para a segurança da toca. João Batista revela, então, uma disparidade brutal na pessoa dos fariseus e dos saduceus, que eram exatamente raças de víboras, tão falantes e tão corajosos, mas quando o fogo era ateado sobre eles, eles se escondiam atrás das suas atitudes perversas e carregavam maledicência nos seus corações. Sabe, queridos, quem tem o senso de missão, como eu e você, precisa estar pronto para contrariar toda espécie de falsa religiosidade. Não pense, pastor Sandro já falou e eu vou falar, que vira um projeto a cada 12 meses e é bênção isso aqui, faz de você um cristão. Não pense que filhinho de peixe é peixinho. Mamãe, não pense.
Vai ter uma hora que você precisa tomar sua decisão ao lado de Cristo. E ser fiel à missão. A missão que Ele te tem dado. Seja como médico, professor, pastores, essa nobre missão que é dar mesmo, meus irmãos, oremos pelos nossos pastores, porque ser um pastor honesto nos dias de hoje é até que nada mais importe. É perder o sono, é perder tempo de qualidade com a família, é se cansar, mas é ter também o privilégio de ser chamado por aquele que é tudo em todos. Mas eu preciso voltar aqui porque o nosso tempo ruge, eu estou bem de olho aqui no reloginho. Então, tenha senso de missão. Além de você ter senso de identidade, de propósito, independente da idade que temos aqui, tenha senso de missão. Senhor, o que Tu queres que eu faça? Nem sempre é fácil a gente identificar. Mas não tem a música do Marcos Almeida, esperar é caminhar, é massa, né, essa música? Esperar é caminhar, vai caminhando, vai orando, vai buscando, vai perguntando, porque é como João Batista, as coisas vão acontecendo, no ordinário, o extraordinário de Deus ocorre. Então, qual é a sua missão? O texto é claro, João sai pregando com autoridade. João está dizendo aqui ainda, no verso de número 9, hipócritas religiosos, vocês estão confiados em Abraão, mas não é Abraão que salva. Olha, Deus vai salvar muitos gentios desses que vocês estão desprezando, dessas pedras que ninguém dá nada por elas. O Senhor pode levantar filhos a Abraão, então saiam dessa religiosidade hipócrita. Irmãos, Salomão disse, não há nada de novo debaixo do sol. O que foi no tempo de Salomão é no tempo de Cristo, e as igrejas estão enfrentando hoje, igrejas lotadas de hipocrisia. E eu estou meditando no livro de Oséias, e eu vi um texto de Oséias que feriu meu coração. O texto dizia o seguinte, o profeta Oséias disse, vocês estão construindo altares para ofertas pelo pecado, mas o altar é o próprio pecado. Você já parou para pensar nisso? Que coisa grave! Gravíssima! Preocupados com muita programação, com muitas ofertas, com muitas coisas, e ali o altar está ali, Deus está segurando por causa de Cristo, da misericórdia dele, porque o altar virou o pecado, o ídolo é o altar. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, de mim. Estamos perdendo o temor. Temor não tem nada a ver com, eu vou andar assim santinha, eu não vou pular, eu não vou ler poesia, eu não vou no cinema, não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Eu só peço o Espírito Santo que nos conscientize nessa manhã a termos vida honesta com Ele. Porque é isso que João está pregando aqui, como boca, voz que clama, e não é em lugar confortável não, é no meio da poeira e dos pedregulhos do deserto. Meus queridos, um último senso para a gente encerrar, que a gente observa na vida de João. Qual foi o primeiro? Se fosse comigo, eu tenho que escrever, porque a minha mente não está boa. Senso de identidade e propósito. Você sabe quem você é, tá? E para onde você vai. Qual é o segundo? Senso de missão. Ser boca de Deus, pregar, ter ali vida honesta com Ele, cumprir a missão que Deus tem te dado. E terceiro, para a gente terminar, nós precisamos ter o que Gabi introduziu aqui nessa manhã. Como João Batista, nós precisamos viver um senso profundíssimo, se quisermos viver essa nossa vida e a eternidade, até que nada mais importe que não a pessoa de Cristo. Nós precisamos resgatar em nós um senso de desimportância, de humildade, diante da pessoa e da obra de Cristo. Amém? Sabe esse senso de desimportância? A gente precisa aprender a resgatar. Aqui no versículo 11,
Veja, meus irmãos, no versículo 11 do capítulo 4, do capítulo 3, é porque ou é Marcos ou é João que é 4, eu não sei, eu fui lendo. Veja o que diz aí. Eu os batizo com água, João falando. Olha, o Deus aqui, o sublime aqui, não sou eu, acompanhe comigo, por favor. Eu batizo vocês com água para o arrependimento. Mas, depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto ele é tão poderoso, que eu não sou digno sequer de levar as suas sandálias. Ele vai batizar vocês com outro tipo de batismo, Espírito Santo e fogo, que não vai dar tempo de tratarmos. Ele traz a pá na sua eira. E aí, meus irmãos, bem rapidinho, no verso de número 13, em outra ocasião, Jesus vem da Galileia para o Jordão. Imagina a cena. Jesus está vindo da Galileia para o Jordão, e quando ele chega ali no Jordão, ele vem para ser batizado. Meu Deus, irmãos, o Todo-Poderoso, o Deus encarnado. A Bíblia diz em Colossenses que todas as coisas, quer as visíveis, as invisíveis, foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas eu fico, vá, acompanhe, passe aí na sua cabecinha tão abençoada, Jesus vindo, meu Deus, na poeira do deserto, ao encontro de João. Meu Deus, irmãos, é coisa muito linda. Ele vem com toda a sua humildade, como foi cantado aqui, que eu me maravilhe com a beleza, eu não lembro agora, da sua glória, sabe? Meu Deus, que nada mais se importe, que eu me perca assim, porque Jesus é isso, irmão. Jesus é isso, é você fechar os olhos e começar a meditar na beleza dele, no poder dele e no amor, no fato dele ter deixado tudo isso e pisar nessa terra e se submeter a ser batizado por um homem pecador, tal qual João Batista. E a palavra fala então que João fica, não tem aquela saia justa? Mas eu, Senhor, não era você que... O combinado, né? O Senhor batizar a gente não com o Espírito Santo, com fogo. Meu filho, deixe como está. Que humildade, meus irmãos. Ai. Sabe por que eu choro? Porque eu vejo a gente, crente, brigando por coisa tão fresca, com licença a palavra, fresca no sentido de frescor. É que eu não sei qual é a conotação aqui, né? Fresca. Ai, pastor Esdras esqueceu de agradecer o final do culto, porque eu fiz o bolo. Ai, pastor Sandro comprou a camisa P, mas a P veio PP, então eu não posso. Né? Eu fiquei feliz com a atitude de um projetista nosso aqui. Né? Ele tinha, não, a gente resolve, está tudo certinho. Crente não tem tempo para perder com essa besteira. Mas deixa eu ler o que eu tenho aqui para a gente encerrar o ponto 3. A gente vive uma geração de espetáculo. Vocês estão cansados? Se tiver, aguenta aí mesmo, porque eu vou entregar tudo. Estou quase lá. A gente vive a geração do espetacular. Né? O narcisismo. Eu amo mitologia, irmãos. Narciso se apaixonou pela beleza dele e foi embora na água. Na vida e no ministério de João, há duas verdades claras. Eu quero que eu e você relembremos e levemos essa verdade. A supremacia de Cristo, ele... Olha, eu estou fazendo isso aqui apontando para ele. Eu sou profeta, ele vai chegar. E é uma outra verdade, a centralidade de Cristo. Cristo era o centro da vida de João, da fala de João, das práticas de João, do ministério de João. Ele fazia tudo por Cristo, por causa de Cristo, desde o ventre, desde os profetas. Vai vir um que é a voz do que clama no deserto.
Ele disse, eu não sou digno de desatar as correias. Tem interpretações para isso. Alguns ligam ao resgatador, que tem a ver com a sandália. Mas eu quero focar na mais simples. Quem acompanhava o mestre, o discípulo, quando o mestre chegava cansado, e a palavra discípulo, uma das acepções, é aquele que caminha na poeira do pé do mestre. Quando o mestre chegava cansado e sentava, porque as aulas eram dadas ao ar livre, o discípulo ia lá e desatava as correias das sandálias do mestre. E era uma atividade considerada inferior, tal qual lavar os pés ali nos evangelhos, quando Jesus estava se despedindo. E as pessoas não queriam muito fazer, mas sempre tinha alguém que quer tirar um ponto, né, com a professora. João disse, olha, nem isso, eu não sou digno disso. Vamos aqui então. A resposta de João fala exatamente disso, eu não sou o Messias. Lá no Evangelho de João, correlato, capítulo 3, verso 28, ele diz, olhem, eu não sou o Messias, eu sou apenas aquele que foi enviado à sua frente. O esposo é aquele a quem pertence a esposa. O amigo sente muita alegria em ouvir a voz do esposo. Meu Deus, eu acho que eu já falei 45 minutos, pastor Sandro, mas eu estou terminando. Na narrativa de João, irmãos, que é um evangelista mais teológico. É o meu evangelho predileto. A Bíblia toda é linda, mas como eu gosto de João. Nós vemos então, no capítulo 1, do verso 29 a 30, João mostrar que Jesus era quem era o Filho de Deus, quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele, viu, gente? A glória não é para mim, não. Diz lá o texto de João 1, 29. Esse é aquele a quem eu me referi, que vem depois de mim, um homem superior a mim, porque já existia. O teu Jesus, ele é eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Não é gerado como qualquer um que você vai entrar por aí e ver que teve um começo e um fim. Ele é eterno. E João apontou para isso. E João disse mais. João o Batista, não evangelista, mas está no Evangelho de João, verso 34 do capítulo 1. Eu vi e testifico, este é o Filho de Deus. Meu Deus, é o que você vai fazer nessa cidade. Eu experimentei um Deus eterno, independente das minhas fraquezas. Esse é o Filho de Deus. Mas, irmãos, puxando para a humildade de João, é ele quem vem para ser batizado ali. Cristo vem para a humildade de João e também a de Cristo. E a gente vê ali uma humildade inata de alguém que entende, na vida de João estou falando agora, o seu propósito de vida, e se vê tão maravilhado diante do Salvador do mundo, que nada mais importou para ele. Diz, tem um errinho aí, olha, está aí o Cordeiro, não sou eu que tenho que te batizar. Agora olhem aqui para mim, o mesmo senso de humildade que você vê em João, você vê em Isabel, na mãe dele. Quando Isabel, ao deparar-se com Maria grávida, ela disse, de onde me provém que me visite a mãe do meu Senhor? Que coisa linda, né, irmãos? Para ver como a gente influencia. Quando uma situação parece colaborar para lançar semente de discórdia, Gabi falou, eu vou ganhar tempo aqui rapidinho. Quando naquela fala, e aí, olha, Jesus está ali batizando e ganhando muitos. Quando aconteceu isso, em João 3, 22 e 29, João apenas afirmou, é necessário que ele e que eu diminua. Nós cantamos isso aqui hoje. Jesus é a palavra, João era a voz. Jesus é o resgatador, ele era o amigo do noivo. Jesus é o Senhor, ele era o servo, nós somos os servos. Nada mais importa. E aí, meus irmãos, eu quero aplicar rapidamente tudo o que falamos aqui em três verdades. A primeira coisa, retomo aquela pergunta inicial. Qual é o nível de importância que Cristo tem em sua vida?
qual é. Uma segunda aplicação que eu posso tirar desse texto. Cristo é importante, precisa ser importante, a ponto de nada mais nos importar. Quando nós entendemos quem somos nele, que a riqueza, e a riqueza preciosa que é estar nele, não nos envolvemos com questões banais. Estou brincando aqui, tá? Não deixe de ir para a igreja porque você não tem um vestido novo. Cristo é mais importante na tua vida. Uma outra aplicação. Se Cristo é o mais importante carregado dentro, ele deve ser a ponto de nada mais nos importar. Quando nossa pregação, seja por palavras e ainda mais pelo testemunho de vida, deve sempre apontar para o arrependimento sincero, genuíno, condenando a falsa religiosidade e a adoração performática. E por fim, Cristo é importante, a ponto de nada mais nos importar, desde que resgatamos a nossa desimportância. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Sai desse pensamento, diante da sublimidade do conhecimento da pessoa e da obra dele, nos alegrando e nos satisfazendo com a sua beleza e com a sua graça. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu passo então a palavra ao grupo de louvor. Nós vamos orar.